Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o podcast do Banco Alfa, o podcast de entrevistas que nós chamamos de Trends. Ele surgiu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural, a gente conversa sobre investimentos, venture capital. Hoje um papo muito versado sobre todo esse universo de startups, de investimentos desde a origem, desde o nascimento da startup, com um craque do assunto e um pioneiro também, o Cássio Spina. O Cássio Spina, ele é o fundador, na verdade, da Anjos do Brasil, uma iniciativa pioneira de década atrás de investimentos, Anjos do Brasil, quando ainda nem se falava muito desse assunto. Ele é engenheiro eletrônico pela Poli, na USP, na Escola Politécnica, foi empreendedor durante 25 anos na área de tecnologia. Ele atualmente é um dos principais advisors estratégicos em corporate venture, que é um dos papos da gente aqui, os CVCs, né? E inovação também, fusões e aquisições, M&As, né, no país. Ele também atua como investidor anjo em startups e é conselheiro de empresas. É o fundador e presidente da Anjos do Brasil, a gente já mencionou isso, que vale a pena mencionar, uma fundação, uma iniciativa sem fins lucrativos. É também colunista em diversas publicações e publicou um livro que é muito importante, uma referência para a nossa área de inovação, que é o Corporate Venture Capital, que reúne artigos, etc. E falta dizer que a gente vai começar o papo pela Alia Ventures, a sua nova aventura também empresarial. Cássio, uma honra ter você aqui. O prazer é meu, eu que agradeço o convite, fico contente de estar com você aqui, Cláudio. Nosso time, quando eu falei lá, eu vou convidar o Cássio, ele, puta, mas demorou, meu. A gente fui lá no lançamento, no lançamento do seu livro, uma maravilha aquela conversa, foi fantástico. Cássio, estou falando demais, o centro aqui é você. Vamos começar pela Alia. Conta pra gente aí, a Alia Ventures. O que é que vocês oferecem, que valor vocês geram para o cliente? Obrigado aí, Cláudio. Bom, a Alia, na realidade, é uma iniciativa, como você falou, nova, ela é uma gestora CVM, de fundos de investimento de corporate venture capital, como você citou, né, são os fundos de investimento de empresas que querem aportar capital, né, e não só capital, na realidade, né, gerar seu conhecimento, suas sinergias em startups. Né. E ela surgiu, apesar de ser uma iniciativa nova, né, ela surgiu na realidade da união de 3 empresas, né, da Altivia Ventures, que eu fundei há 10 anos atrás lá, uma empresa de advisory nessa área de corporate venture capital também, da eVentures, que é uma gestora também de investimentos, que tem uma experiência de mais de 13 anos investindo em startups, e da FCJ, que hoje é a maior rede de corporate venture builders aí da América Latina. Então, eu falo assim, né, a Alia é novinha, mas tem aí mais de 30 anos aí de bagagem acumulada aí dos fundadores, né? Cássio, eu percebo que você... como todo cara entusiasta que faz as coisas sérias, abraça o que você faz e há tanto tempo, você acaba sendo uma espécie de hub, né? Você próprio, né? Porque você tem 1000 conexões e é por isso que eu acho que também você é capaz de propor algo, uma iniciativa dessa natureza. Antes de chegar lá um pouco mais na sua carreira, eu gostaria de falar sobre isso, queria puxar aqui o tema da vez que está assim, digamos, no seu colo, né? Declínio de investimentos de venture capital enfim, escassez de liquidez no mercado, coisa que está acontecendo aí já temos 2 anos, né, mais ou menos, e a resposta das empresas às suas necessidades de inovação com startups, inovação aberta, que é o crescimento notável de corporate venture capital. Eu estava vendo ontem um relatório lá da CB Insights, State of VC, que eu não sei se a informação saiu de lá, mas eu acho que sim, que o Brasil já tem algo em torno de 10 bilhões de reais neste segmento de CVCs. O prato é seu. Conta para a gente aí o que é mais ou menos essa iniciativa e por que está assim tão em evidência. Acho que assim, o CVC ele teve um impulso grande, né, muito pós-pandemia, quase que durante a pandemia, na percepção das empresas realmente da necessidade, né, inicialmente de digitalizarem, mas mais do que isso, né, o pessoal chama da transformação digital,
da inovação do seu próprio negócio. Né? Eles perceberam que se elas, né, continuassem, né, só fazendo mais do mesmo, estariam fadadas a, vamos dizer assim, a serem superadas aí por outros players do mercado que fossem mais ágeis, mais rápidos, né, buscando atender o que o mercado busca e com a evolução tecnológica que a gente tem vivenciado cada vez mais. Né? Acho que isso é indubitável, cada vez mais a gente vê aí, né, agora nós estamos vivendo a febre aí da inteligência artificial, né? Para mim, mais que uma febre, na realidade é algo que veio para ficar de uma forma muito expressiva no mercado, e as empresas falam, poxa, peraí, a gente tem que estar nesse jogo, né? E eu não só concordo, como defendo isso há muitos anos já, na realidade, já venho batalhando aí, eu falei desde 2012, 2013, quando eu fundei a primeira Altivia, procurando mostrar para a importância dessa conexão com esse mundo, vamos chamar esse mundo aberto, né, o mundo da chamada inovação aberta, ou Open Innovation, e como o Corporate Venture em si, ele é importante nessa estratégia, tá? Isso é fundamental entendimento, né? O Corporate Venture é uma das ferramentas de maior maturidade, né, que a empresa pode implementar para fazer a inovação aberta, e é um modelo que você consegue construir inovações com uma velocidade, com uma diversidade, enfim, com um potencial, né, famoso disruptivo, como a gente fala, né, quer dizer, aquilo realmente pode ser muito transformacional para os seus negócios. Então, acho que essa junção de fatores, ela acaba, vamos dizer assim, né, impulsionando realmente as corporações, e como você comentou, existe um momento muito oportuno também, né, acho que o mundo de VC passou aí por uma febre em 2021, né, né, você vê os números lá, foram realmente números né, que não faziam sentido para quem está nesse mercado há muitos anos, como eu, né, dobrando investimentos, dobrando valuations de um ano para o outro, quer dizer, não fazia sentido, a gente sabia que isso não ia se manter, e agora voltou num patamar, eu diria assim, mais de retração, né, natural, retração em relação ao que foi o vídeo, e abriu espaço realmente para as corporações estarem tendo essa presença, essa relevância no nosso ecossistema, né? Então, acho que juntando esses dois fatores, a gente vê sim que o papel das corporações está ficando cada vez mais relevante. Agora, é importante observar que não é algo tão simples assim, como parece, né? Não basta, vou montar um fundo, vou lá começar a investir em startups, porque no final do dia o interesse de qualquer empresa, você sabe bem, não é só resultado financeiro, é estratégico, né? Temos que gerar valor, e aí que é o desafio, né? Como é que a gente faz isso acontecer na prática? Quer dizer, a própria formação do time e talvez até mudanças de algumas mentalidades diretivas das empresas, eu estou adivinhando aqui, isso é uma coisa fundamental. E aí, Cássio, de novo, aí tem uma coisa que é extra nossa entrevista, porque eu tenho, digamos assim, nós nunca fomos tão próximos, mas eu tenho sempre a referência assim, de que você é uma espécie de perdão da palavra, não estou, assim, uma espécie de catequista dessa história, né? Quer dizer, desde que eu lhe conheci, alguns 7 anos atrás, assim, de vista, eu pensei, puta, esse cara é um sacerdote desse negócio, e diz, olha, prestem atenção, assim, as mudanças são necessárias. Eu estou puxando esse gancho para falar da Anjos do Brasil, lá atrás, e botar na nossa pauta aqui da conversa o seguinte, tem investimentos de venture capital feito por corporações, que foi o caso que você destacou agora na nossa pergunta, mas também tem os investimentos anjo, aqueles iniciais, aqueles que têm um risco muito maior. Conta para a gente, assim, como é esse cenário, né? O surgimento da Anjos do Brasil, conta um pouco dessa história e quais são as características dessas naturezas, né? Essas categorias de investimento. Legal. Bom, como você comentou, né, eu, depois de empreender por muitos anos, né, resolvi, depois que vendi meu último negócio, resolvi apoiar novos empreendedores, conheci o modelo de investimento anjo dos Estados Unidos, eu vou fazer isso aqui no Brasil. Isso foi mais ou menos por volta de 2009, 2010. E naquela época, né, tinha pouca coisa, né, eu acabei descobrindo depois, mas iniciativas ainda muito tímidas, só que foi um momento que isso começou a emergir, né, o empreendedorismo de inovação, as startups, e, enfim, uma história longa, né, resumidamente, por aí que eu resolvi criar Anjos do Brasil em 2011, né, com uma organização sem fins lucrativos, muito com o propósito de fomentar isso, porque eu né, tendo sido empreendedor, vi a importância, né, de você ter alguém não só portando capital, não só dinheiro, mas muita experiência, de conhecimento, rede de relacionamento, enfim, tudo que o investidor vai além do seu próprio dinheiro, né?
que é mais importante, inclusive, do que o valor financeiro que ele vai aportar. Então, isso que me estimulou, e assim, obviamente, naquela época, né, poucas pessoas conheciam que era isso, tanto empreendedores quanto potenciais investidores. E dentro da missão, né, dos pilares da Anjos do Brasil, um dos que a gente estabeleceu desde o início foi esse processo de disseminação de conhecimento, né, de como eu consigo, né, levar esse conhecimento para todo o mercado. Aí, na verdade, comecei até antes da Anjos do Brasil escrevendo um livro, né, sobre investidor anjo, né, para explicar isso. Aí, quase em paralelo, né, foi quando eu fundei Anjos do Brasil, e a gente vem trabalhando esses anos todos muito fortemente nesse processo de disseminar esse conhecimento para que realmente essas relações funcionem de uma forma muito efetiva e a gente consiga ter, né, o que a própria OCDE, né, já mapeou no mundo, né, em diversos países, que quando você tem esse capital inteligente, né, que a gente chama, ele assim, ele traz mais chance de sucesso para essas startups e acelera o crescimento delas. Então, é um processo que né, a gente vê que tem, sim, dados efetivos que mostram a importância desse trabalho nessa fase inicial, né, que para eu estar ali indo validar o seu negócio, conquistar os seus clientes iniciais, seus parceiros, e tudo de uma forma muito colaborativa também, que é uma coisa que me estimula muito, né? Não é competição pura, muito pelo contrário, é trabalhar juntos para conseguir construir algo que, né, no final, o objetivo final é que leve benefício para toda a sociedade, né? Nisso aí está embutido algumas mudanças de paradigmas, né? Quer dizer, aquela velha história clássica do cara que alguém inventou um shopping center e disse, olha, seu concorrente vai ficar na porta vizinha, né? Claro que é uma metáfora antiga, mas o que você está falando é de que este universo de inovação, essas novas dinâmicas de inovação aberta, de investimentos de risco, de conhecimento, da criação dessa comunidade, implicam em mudanças de paradigmas, de competição, colaboração, enfim. Eu queria pegar esse ganchinho para falar de ecossistema, é uma palavra que está na moda, né? Eu tenho lido alguma coisa como um semi-leigo desse mundo, e eu vejo que alguns teóricos, eles dizem o seguinte, ecossistema não tem só uma vantagem de você entender o próprio desenho da arquitetura de valor, de como você entrega valor, você está sempre cercado de um monte de parceiros, mesmo que você nem enxergue muito, mas também o ecossistema como uma espécie de detector das novidades. Ou seja, quanto mais você tem relacionamento, você também está mais habilitado para saber de onde vêm as ameaças e as oportunidades. Poxa, lhe ouvir sobre isso seria precioso. Não, é um excelente ponto. Acho que você colocou uma coisa essencial. O que eu digo até quando eu falo todo mundo que começa a querer investir em startups, né? Falou, assim, né, se você fizer dentro das boas práticas, a gente chama, montar um portfólio, você vai ter retorno financeiro, sim. Mas o propósito não pode ser só retorno financeiro, porque é um retorno de longo prazo, né? Vai levar aí 4, 5, 6, 7, 8 anos, às vezes até mais, né? Para você ter um bom retorno financeiro. Mas eu falo, uma coisa eu te garanto, você vai ter um retorno de curto prazo, que além do prazer de estar apoiando, ajudando esses empreendedores, é aprendendo muito com eles. Eu falo, gente, depois que eu comecei a entrar nesse mundo, o que expandiu minha mente, minha visão, meu conhecimento, né, sobre todo o processo de inovação, de transformação, de novos modelos de negócio, de novas relações, né, eu percebi que realmente isso faz uma diferença enorme para todo mundo que tem interesse, né? E também, eu falo, não é só para as empresas, é para pessoa física, tanto que eu falo para muitos executivos, né? Eu falo, olha, você quer se conectar a esse mundo? Vem aqui, vem investir em startup, vem mentorar, ou se não dá para investir, vem mentorar, vem ser um advisor, um conselheiro. Tanto que até muita gente começou a me pedir, puxa, mas como é que eu faço? Não sei, não tem até uma formação para conselheiros e advisors de startups, para justamente falar, olha, é uma oportunidade que você tem enorme de, sim, apoiar, ajudar, mas também adquirir muito conhecimento. Como você falou bem, é um radar do que está acontecendo, né, em termos de inovação e transformação desse mundo. Então, eu recomendo para todo mundo que tem interesse, tem essa vontade, tem esse apetite de querer se inovar também, né, fazer a sua inovação pessoal, né, de sim, participar desse ecossistema, como você falou, porque sem dúvida nenhuma vai trazer aí um benefício enorme, né, para o seu próprio desenvolvimento profissional. Bom, tá aqui na nossa pauta falar exatamente disso. Acho que esse é um gancho espetacular, né? Falar sobre advisor de startups. Queria aprofundar um pouco mais, mas já começando por uma pergunta.
tem curso no Brasil, assim, porque eu sei que tem instituições importantes no Brasil de board, de formação de conselheiros, tem várias pessoas, inclusive, que eu conheço, não muitas, mas algumas pessoas que eu conheço que estão cursando isso e que estão, talvez até pela minha própria idade, a minha turma já está ingressando nesses estágios aí de conselho. Tem essa formação específica para o mundo de startup e também quais elementos e informações que você poderia trazer para enriquecer o universo de compreensão desse papel tão importante, né? De um advisor, de um mentor de startups. Então, uma formação específica dessa não existia, sendo bem sincero, né? Tanto que, como eu falei, o pessoal começou a procurar. Por exemplo, eu sou professor lá convidado do IBGC, né? Dou aula de governança para startups, eu ajudei até a montar colaborei lá na criação de um caderno de governança de startups, mas tudo focado na governança, né? E sim, super importante, é um tópico fundamental para qualquer um que queira se relacionar com uma startup como conselheiro ou advisor, né? Mas a demanda que eu recebi foi justamente nessa linha de, ok, Cássio, mas eu não conheço esse mundo de startups, como é que eu entendo esse mundo? E foi aí que eu falei, bom, então vou montar aqui, no começo foi uma coisa assim que eu falei, bom, vamos montar aqui um currículo, uma formação disso, uma certificação para quem tem interesse em atuar isso, dando uma visão bastante holística, né? Porque você precisa conhecer todos os aspectos de modelo de negócio, de valuation, rodadas de investimento, jornada da startup, que ela muda muito de fases, né? Questões jurídico-legais, stock options, enfim. Assim, é necessário, sim, você ter um conhecimento muito amplo para poder exercer esse papel. E foi, assim, para mim, impressionante, né, como isso realmente atendeu a demanda, para você ter ideia, tá? A gente comecei a fazer isso, acho que não faz 2 anos, foi em 2021, já fizemos 8 turmas aí de formação, e só não fiz mais por falta de tempo, sendo sincero, entendeu? Tanto que até algumas empresas estão pedindo para fazer em company, porque elas falam, precisam preparar os nossos executivos para eles aprenderem desse universo, eles querem entender, porque isso, né, não só para exercer o papel de conselheiro advisor, assim, que hoje os executivos já fazem isso, né, mas também para trazer essa inovação para dentro das empresas, essa nova forma, esse novo modelo, né, de desenvolver negócios. Então, novamente, foi uma experiência para mim que me surpreendeu, não esperava essa receptividade de interesse, mas porque realmente faltava, tem essa lacuna, né, no mercado, né? Então, por isso que eu acho que, né, no final teve uma aderência tão grande e está tendo esse sucesso aí nesse período, né? Bem interessante isso. Sabe, eu costumo deixar na descrição aqui dos nossos vídeos no YouTube e dos áudios do Spotify, aqui nos canais do Alpha, a descrição de algumas dicas do nosso papo. E, claro, além da Alia Ventures, eu vou tomar a liberdade de procurar aqui o link para essa vertente do IBGC. Isso está anunciado lá no site. Esse não é do IBGC, essa formação é a formação que eu criei, tá? O IBGC é só a parte de governança. Tem lá o curso de governança que é muito bom também. Perfeito. Eu recomendo para o pessoal fazer, mas específico de governança. Essa formação foi uma formação criada por mim mesmo, tá? Depois eu passo o link para vocês. Nossa, vai estar aqui. Quem está nos vendo e nos ouvindo terá acesso aqui na descrição. E eu aproveito também para chamar a atenção da turma, quando eu abrir aqui a imagem de você, tem um código, um QR Code, que as pessoas também podem colocar e acessar os seus sites, né? Então, isso é importante. Agora, Cássio, como é que está o grau de maturidade de investimento anjo no Brasil? Isso é uma coisa já madura? Por exemplo, executivos que têm um pequeno capital ou pequenos investidores, isso aí já está mais ou menos assimilado ou é um mercado ainda muito incipiente? Não, hoje eu diria já amadureceu muito, né? Já evoluiu muito, como eu falei, quando eu comecei no final de 2011 lá, eu lembro que assim, poucas pessoas sabiam o que era, entendiam como funcionava, e hoje você já vê, né, muita gente já, né, fazendo, ou pelo menos falando sobre o tema, então acho que amadureceu muito. Claro que ainda tem muito a crescer, né? Quando você olha assim, o tamanho do Brasil, né? Não estou comparando nem diretamente com os Estados Unidos e com a Europa, vou comparar em termos do PIB brasileiro versus o PIB americano, PIB europeu, quantos por cento se investe, a gente vê que ainda nós estamos numa proporção muito menor do que se faz lá. Então ainda tem que crescer ainda 8, talvez 10 vezes mais do que é hoje. Mas, novamente, já amadureceu muito, hoje é um mercado maduro, é um mercado que já sabe, né, como atuar, as redes, né, hoje, por exemplo, a Rede do Brasil, a gente já está com 530 membros, é a maior rede nacional em termos de
investidores, já fizemos mais de 180 investimentos em startups. Então, Nossa, você tem que ter uma curva de amadurecimento bem grande, né? Tanto que hoje a gente consegue, né, dar todas essas práticas, né, com dados, com experiência mesmo de execução desse processo, entendeu? Então, quem tem interesse, eu acho que assim, novamente, as portas são abertas para entrar e aprender essa jornada. Obviamente é um processo de longo prazo, eu falo para todo mundo, olha, essa é uma jornada que você tem que olhar para o horizonte, que eu falei, de 8, 10 anos, né? Não, sem pressa, sem afobação, não precisa fazer um monte de investimentos de uma vez, não, faz 1, 2, 3 investimentos por ano, você vai montando seu portfólio, aí você não precisa nem alocar tanto capital, porque muita gente, precisa ser multimilionário. Não, muito pelo contrário, investimento anjo, claro, precisa ter algum recurso, eu falo, sempre tem que ter lá, né, eu falo de 20, 30, 50 mil reais por ano, que você não vai precisar desse dinheiro, um dinheiro que você fala, esse dinheiro eu não vou precisar aí nos próximos anos, tá? Para você alocar esse valor, mas não é nenhum valor absurdo que você precise para fazer investimento anjo. E do ponto de vista financeiro, estritamente, porque não é só isso, acho que você está nos ensinando isso, né? Quer dizer, essa jornada é muito maior, porque você tem um retorno imediato, que você falou, essa coisa das conexões, e você vai multiplicar sua capacidade de geração de riqueza, digamos assim, em todos os sentidos. Mas, de fato, são investimentos de médio, longo prazo, mas com a promessa de múltiplos, há um risco, naturalmente, né? Mas com promessa de múltiplos que não são viáveis se você coloca isso, por exemplo, numa grande empresa. Nenhuma grande empresa vai multiplicar por 10, senão acaba com a economia do mundo inteiro, né? Não existe. Verdade. Não tem como, né? Uma petroleira multiplicar por 10, eu acho que o mundo acaba, né? Pior que uma guerra. Mas eu queria puxar um pouco um assunto que talvez seja mais, digamos assim, qualificado do ponto de vista técnico, que são as fusões e aquisições de startups, né? Há digamos assim, uma visão geral de que grandes empresas acabam eventualmente matando startups. Isso é muito comum se comentar isso, né? Dizer, pô, você conseguiu um grande cliente, está feliz da vida, mas aquilo ali vai ser o fim da sua empresa. Eu queria ouvir um pouco a sua grande experiência com isso, né? Aquisições, M&As, enfim. Nossa, é um mundo, né? Sem dúvida. Essa é uma questão bastante importante, né? Eu também tenho essa atuação com o chapéu da área de M&A, porque está intimamente ligada à estratégia de corporate venture, né? E aí tem desafios grandes, né? Como é que as corporações conseguem, eventualmente, né, incorporar aquele know-how, aquela tecnologia, aquele modelo de negócio, aquela cultura dessa startup, sem matar ela. Não é um processo trivial, tem os estágios certos que você pode fazer isso, né? Não adianta eu querer fazer uma aquisição de uma startup que está muito no estágio inicial, não vai funcionar, entendeu? Então você tem que esperar o estágio já começar a atingir uma maturidade. Também não pode esperar demais pode ser que a startup já esteja tão valorizada que o tamanho do cheque que você precisaria seria muito elevado, né? Então é bastante sutil, mas muito importante você estar acompanhando essa jornada. Por isso que o Corporate Venture e o M&A, eles trabalham muito juntos, né? Às vezes você faz investimentos iniciais para dar aquele impulsionamento, depois você pode pensar em fazer o M&A, e mesmo o M&A ele tem que ser feito de uma forma que você consiga, sim, né, trazer esse valor para o seu negócio, mas ao mesmo tempo não, né, matar esse negócio, que é muito comum, infelizmente, como você comentou. Muitas companhias às vezes não têm esse entendimento e por isso, né, jogam dinheiro no lixo, literalmente. Tá? A gente já viu vários casos, pessoas investindo aí dezenas, às vezes centenas de milhões em negócios que eles não sabem depois o que fazer e aquilo é perdido. Nossa, que coisa, que jogo incrível, né? Eu queria, aqui no meio do caminho, falar aqui do seu livro, né? Opa! Que reúne, eu tenho aqui o orgulho de ter uma autografada aqui pelo Cássio, mas que reúne artigos, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Cássio, nesse lançamento que eu fui, acho que foi de uma outra edição, né? Esse último lançamento que você já tinha lançado. Foi a segunda edição. Pô, tem um presidente de um banco lá. Eu fiquei, nossa, cara, quer dizer, já está nesse nível de entendimento, né? Um presidente de banco, ele se presta não só a escrever um artigo, que não é uma coisa muito habitual para um presidente, é uma pessoa super ocupada, pressionada, e mais do que isso, né? Quer dizer, que quer participar
da difusão desse conhecimento como um bem para a comunidade, como um bem para o mundo empresarial. Eu fiquei muito contente, sabe, Cássio, de ver o seu trabalho, não só o reconhecimento do seu trabalho de anos e anos, mas ver o resultado disso, né, concretamente ali, né, o presidente de um banco não é pouca coisa, né, uma coisa que o cara tem uma responsabilidade enorme, né, não é brincadeira um negócio desse. Então, se o cara está falando, se um cara desse está falando, puxa, a gente olha assim e diz, puxa, que coisa impressionante o impacto que isso teve. Cássio, o nome do nosso programa é Trends, né? Tendências e tal. O que você vê aí pela frente, bicho? Qual é a perspectiva que você vê para o mundo da inovação aberta, das startups, do capital de risco sendo mais genérico? O que você está enxergando aí pela frente? Até onde a gente consegue ver, o mundo está mudando demais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma questão, né, que para quem é da área de tecnologia conhece, chamada Lei de Moore, né, que foi criada por uns fundadores da Intel, e que ele empiricamente viu que a tecnologia ela crescia exponencialmente, né? E para nós, seres humanos, né, o conceito exponencial, por mais que a gente entenda racionalmente, não é um conceito que nosso cérebro entenda, tá? Não é, isso já está comprovado, porque isso dobra, né, no caso da Lei de Moore, dobra-se a cada 18 meses, né? Então, de hoje, se a gente contar daqui 1 ano e meio, vai dobrar. Daqui a 3 anos, multiplica por 4, depois por 8. Esse é um negócio que realmente se transforma muito rapidamente. E minha visão é que, sim, o mundo não está se transformando, mas vai se transformar muito mais rápido daqui para frente. Esse crescimento, como eu falei, é sim um crescimento muito acelerado. Isso tem, acho que, um lado muito positivo na minha visão, né, porque eu acredito, pelo menos espero, realmente que isso possa levar um benefício para toda a humanidade. Esperemos, esse é o grande propósito, eu sempre vejo dessa forma, mas tem desafios, não é simples fazer isso acontecer, existem riscos, né, como vocês já se falam, né, e eu acredito assim, as minhas teses são 2 teses, né, acho que tem 2 tecnologias absolutamente transformadoras da nossa vida. Uma é a inteligência artificial, obviamente, né? Realmente isso é absolutamente transformador, desafiador também, gente, porque assim vai mudar as relações, inclusive de trabalho das pessoas, né? A inteligência artificial vai começar a substituir muito as nossas atividades, o que é bom, muito bom, por um lado, mas por outro lado a gente também tem que saber como lidar com isso, né? Como a gente faz com que isso leve realmente esse benefício seja para todo mundo, né? Não, muita gente tem medo, mas vai gerar desemprego. Eu falo, gente, pode gerar sim desemprego se a gente não souber se adaptar a essa novidade, mas se a gente souber se adaptar, pelo contrário. Então temos que começar a pensar em políticas, né? Redução de jornada de trabalho, por exemplo. Né? Você não precisa começar a trabalhar 5 dias por semana, vamos trabalhar 4 dias, talvez 3. Eu acho que no futuro mesmo, lá na frente, quando as máquinas realmente forem inteligentes, talvez não precisemos nem mais trabalhar. Né? Mas existe uma outra tecnologia, não é tecnologia, mas um outro inovação, que é no setor de energia, né? Eu falo assim, no mundo, né, se você parar para olhar para a sua volta, tudo é feito de 2 coisas, de material e energia, né? Material a gente extrai, processa, transforma, né? E para isso você precisa de energia. Então, quando você olha no final do dia, tudo está baseado em energia. Né? E a gente está passando por um processo de transformação necessário, né? Mas mais do que só ser necessário, né, existem sim tecnologias que são disruptivas para esse setor. Então aí, uma mais conhecida, que é a tecnologia de fusão nuclear, já há muitos anos se discute, se investe muito, não se sabe muito bem quando vai ter, mas o dia que tiver, ela é discutível. Mas não só essa, existem outras tecnologias em pesquisa atualmente que podem disruptar o nosso mundo. Disruptar, novamente, eu espero sempre para o bem, né? Para que todo mundo tenha aí, né, cada vez mais, vamos dizer assim, mais uma condição de vida melhor, né? Isso para toda a população, acho que tem que ser disseminado. E com isso, né, como eu falei, a gente possa ir para um próximo estágio aí, né? Esperemos aí da nossa evolução. Então, enfim, né, falando assim de trends, né, eu acho que assim, novamente, eu acho que isso vale, né? É importante que todo mundo entenda isso para se preparar. A gente tem que se preparar por o que está por vir, como eu falei. Né, se a gente não souber lidar com o que vai vir, sim, nós podemos ter grandes problemas, né? Como já estamos enfrentando, né, a questão dessa mudança climática, né, que é algo que já vinha sendo anunciado há muitos anos, agora estamos vendo na pele, né, o que está acontecendo.
Então, também precisamos ver essas outras coisas. A inteligência artificial está vindo, e ela, como tudo na vida, pode ser para o bem e pode ser para o mal também. Para o bem é se a gente conseguir usar ela dessa forma como eu comentei com você, né, de realmente gerar esse benefício para todo mundo. Para o mal é se a gente não souber usar, houver uma concentração. Acho que isso vai ser difícil acontecer, na minha opinião. Você já vê que tem vários players no mercado, e essa disseminação disso, mas a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que hoje, por exemplo, profissionais que talvez sejam substituídos pela inteligência artificial, a gente tem que fazer o que o pessoal chama de reskilling, né, que é um novo capacitação para que elas possam fazer suas atividades. Conforme a produtividade for crescendo, a gente precisa ajustar jornadas de trabalho também, para que essa riqueza seja realmente distribuída para todo mundo, né, para não ficar concentrada na mão de poucos. Então, acho que esse é o... Mas, para mim, a forma de distribuição não é taxação, imposto, nada disso, é muito pelo contrário, tá? É como é que eu faço com que ela naturalmente permeie para todo mundo, entendeu? Acho que esse é o ponto-chave. E sim, aí, claro, políticas de regulação, elas são muito importantes, né? Não para limitar, né, como algumas pessoas têm começado a tentar defender, não, então precisamos limitar. Não é limitar, não adianta querer limitar. Mas como é que eu faço para disseminar? É o contrário, né? Levar mais para todo mundo, entendeu? Quanto mais eu fizer isso, acho que todo mundo vai sair ganhando no final. Que bacana, Cássio. Olha, é um prazer e, de fato, eu repito, uma verdadeira honra ter você aqui no Trends, no nosso podcast do Banco Alfa. Um cara que inspira e transmite um compromisso com a educação e com um espírito de colaboração. Cada palavra sua me trouxe isso, sabe? Assim, muito bacana, muito inspiradora a nossa conversa. Muito obrigado, Cássio. Eu que agradeço mais uma vez, claro. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. E também é um cara que eu sei que é um grande disseminador de conhecimento, né, de experiência. Eu acho que acho que esse é o legado que a gente pode deixar, né? A gente fala, a vida nossa é efêmera. Se a gente puder deixar um tijolinho aí, contribuir uma pedrinha para juntos todo mundo, né, como eu falei, passarmos para ter uma vida cada vez melhor, acho que esse é o nosso grande propósito. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Cássio Spina, personagem muito importante do ecossistema de inovação do Brasil, fundador da Anjos do Brasil. Então você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa e até o próximo Trends.